Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Tati Ellen e hoje vamos abordar os conceitos iniciais de matriz, parte 2. Para a gente começar então, vamos falar sobre os elementos de uma matriz. Toda matriz ela é composta por elementos. Podem ser números, podem ser letras. Cada elemento ele está disposto em uma linha e em uma coluna da matriz. Essa linha e essa coluna vão dar a posição desse elemento. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, dado uma matriz de qualquer tamanho que seja, do tamanho M por N, que a gente viu na última aula, né? Cada elemento, ele pode ser localizado, né? A posição dele é dada pelo elemento I, J. Então, o I, ele vai me dizer em qual linha o elemento está. E o J, em qual coluna o elemento está. Observe aqui um pouquinho. Esse daqui é o elemento A11. O que significa esse 11? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui é o elemento A12. É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Tá vendo que todos os números que estão em vermelhos são os primeiros números? Eles representam a minha letrinha I. Qual a linha que esse elemento está? E os números que estão aqui em azul são os meus elementos J. É a posição do elemento e em qual coluna ele está. Então, eu tenho aqui o elemento A, 2, 1, está na segunda linha, primeira coluna. O elemento A, 2, 2, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. O elemento A, 3, 1, está na terceira linha, primeira coluna. E o elemento A, 3, 2, terceira linha, segunda coluna. E assim por diante. Então, cada elemento de qualquer matriz, nós podemos representar por A, I, J. I é a posição da linha que ele se encontra e o J, a posição da coluna que ele está. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu vejo muitas vezes os alunos confundirem o M e o N que estudamos no vídeo anterior com o I e o J que vimos agora. Para você não confundir, olha só, o A maiúsculo é o nome da matriz. O Azinho minúsculo, ele representa o elemento que está na matriz. Cada número que está lá dentro. O I e o J, ele vai me indicar qual é a linha e qual é a coluna que esse elemento se encontra. Ele vai me dar a posição. Já o meu M e o N, ele vai estar falando do tamanho da minha matriz, ok? Então, anote isso daí para você não confundir. Vamos lá para mais um exemplo. Eu quero saber o seguinte: qual é o valor da soma do elemento A11 com o elemento A22 e com o elemento A33 da matriz B? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é comparar os elementos com as suas posições. Eu quero somar o elemento A11, então eu vou localizar. Qual é o elemento A11 da matriz B? É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, que no caso é o nosso número 1. Já o elemento 22, A22, é esse elemento aqui, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Na nossa matriz B, ele representa o número 3. E o elemento A33, ele representa o elemento da terceira linha e da terceira coluna. Na nossa matriz B, é o número 2. Então, eu quero saber qual é a soma desses três valores. Somando 1 mais 3 mais 2, nós vamos encontrar, então, 6. Então, a soma do elemento A11 com o elemento A22 com o elemento A33 vai dar 6. Cuidado para não ler elemento 11, 22 e 33. Não, não, não. Esse 1 é a posição. Lembre-se disso. Outra coisa bem importante é toda matriz quadrada. O que é matriz quadrada mesmo? A gente assistiu no último vídeo, tá? Matrizes quadradas são matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas. Toda matriz quadrada, ela tem essa característica, esse elemento muito importante que é a diagonal. Ela tem duas diagonais. A diagonal principal são os elementos que eu venho da esquerda para a direita, ó. São
São os elementos A11, A22, A33. Olha só, os elementos que tem o I e o J, eles são iguais. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Essa é a minha diagonal principal. Já a minha diagonal secundária é aquela que vem ao contrário, tá? Ela vem da direita para a esquerda. E eu tenho os elementos A13, A22, A31, tá? Uma coisa bem importante que eu quero que você anote aí também é o traço de uma matriz. Isso é uma denominação, tá? O traço de uma matriz é dado pela soma dos elementos da diagonal principal. Então, toda vez que você encontrar por aí um exercício pedindo para você calcular o traço de uma matriz, lembre-se, é só você somar os elementos da diagonal principal. Vamos ver um exemplinho sobre isso? Qual é o traço dessa matriz A? Então, para ter traço, a matriz precisa ser quadrada. O que é uma matriz quadrada? Ela tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Vamos analisar aqui. A minha matriz A, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. Já que ela é uma matriz quadrada, ela vai ter o traço. O que é o traço mesmo? A soma dos elementos da diagonal principal. Então, primeiro, vamos identificar aí a minha diagonal principal. Ela vem sempre da esquerda para a direita. Então, os elementos da diagonal principal é o elemento A11, que vale 1, o elemento A22, que também vale 1, o elemento A33, que vale 0, e o elemento A44, que vale 2. Para calcular o traço, então, basta somarmos esses números. 1 mais 1 mais 0 mais 2 é igual a 4. O traço da minha matriz, então, ele vale 4. Espero que você tenha gostado da aula e entendido. E até o próximo vídeo. Tchau!